O nome do Senhor Jesus Cristo, a poder no sangue de Jesus Cristo, a poder no sangue do Cordeiro, a poder no sangue da nova aliança, a poder no sangue da aliança eterna, a poder no sangue de Cristo, a poder no sangue de Jesus, a poder no precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a poder no sangue da aspersão, a poder na aspersão do sangue de Jesus Cristo, a poder no sangue derramado sobre o altar, a poder no sangue derramado sobre a cruz, a poder no sangue de Deus. Graças a Deus. Mateus, capítulo 9. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo de número 9 e seguintes, onde o Espírito Santo nos diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Versículo 13, Jesus disse: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os irmãos podem sentar-se. Esse é o texto que há de nortear a palavra de Deus aos nossos corações. Nessa noite quero falar sobre um homem chamado Jesus e a religião. Amém? Eu quero falar com os irmãos nessa noite, no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, sobre um homem chamado Jesus e a religião. Gostaria que nós prestássemos bastante atenção na palavra, para que nós pudéssemos receber vida, aquilo que a palavra contém e que Deus envia para nós, através do Espírito Santo. Nós lemos aqui nessa noite sobre a vocação de Mateus, sobre o jejum, sobre a censura dos religiosos. Nós vamos ver alguma coisa. Mateus 9, do 9 ao 17 vai ser a base da nossa argumentação. Então vamos ver uma parte introdutória: os religiosos são cegos, a maneira do Senhor Jesus Cristo tratar com a religião, e uma pequena conclusão. Vamos rever o texto bíblico que diz: partindo Jesus dali,
viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira a parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. A palavra do Senhor Deus revela-nos que os religiosos sempre fizeram perguntas de caráter intolerante, perguntas capciosas acerca do Senhor Jesus Cristo, dos seus discípulos, da sua maneira de ser, da sua conduta. E os discípulos de João, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os principais do templo, os sacerdotes, havia uma astúcia, havia um de malfeitores que rodeavam o Senhor Jesus e cercavam o Senhor com muitas perguntas. Inclusive os discípulos de João. João foi o precursor de Jesus. E João era da tribo de Levi, filho de Zacarias, e João tinha escapado da religião antiga, aquela religião perversa, doentia, aquela religião que foi responsável pela crucificação de Jesus. Mas os discípulos de João criaram uma nova religião. Por isso que João teve que ser degolado, teve que ser decapitado. João, apesar de mostrar Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, ele tinha criado um novo sistema sem perceber. A religião é uma coisa que ela surge assim pelo dedo de Satanás, pelo espírito maligno. E nós temos que ser muito cuidadosos na nossa relação com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, para nós não nos perdermos nos labirintos da religião. E no verso 14, os discípulos de João perguntaram ao Senhor Jesus Cristo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Olha que pergunta. Um homem perguntando para Deus acerca dos discípulos de Deus. Se nós olharmos aqui a palavra do Senhor no versículo 13, voltarmos um pouco atrás, os fariseus, vendo isso, disseram ao seu discípulo: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Vê duas perguntas. Primeiro, eles questionam Jesus aqui, perguntando a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Os teus discípulos não jejuam. Primeira pergunta que eles fizeram a Jesus. Agora eles fazem outra pergunta para Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Como se Jesus tivesse que dar satisfação dos atos dele para os homens. E aí nós vamos ver qual foi o argumento que Jesus usa, como Jesus lida com essa questão, e como nós também no presente tempo devemos lidar com as indagações, com as perguntas, com a censura que as pessoas fazem acerca da nossa fé, acerca da nossa esperança. A resposta do Senhor Jesus Cristo foi cheia de ternura e de compaixão, porquanto ele, ao chamar as pessoas para segui-lo, ele as chamava com vista ao reino dos céus, cujo rei ministrava como médico e não como juiz.
Jesus nos chama, e Ele não nos chama como juiz. Ele nos chama como amigo, nos chama como noivo, Ele nos chama como médico. Ele vem para curar as nossas feridas. Ele fala que Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam os médicos, mas sim, não necessitam de médico os sãos, e sim os doentes. Então Jesus não dá uma resposta doutrinária, Ele não vai, não busca no argumento da lei para dar resposta àqueles religiosos. Ele estava falando que as pessoas estavam doentes, e que as pessoas precisavam de cura, as pessoas precisavam de remédio, e Ele era o remédio, Ele era o médico que veio para sarar, né, as feridas de cada um de nós, né? Muitas pessoas às vezes julgam os crentes, julgam a igreja, às vezes até por causa da nossa própria postura, nós que nos queremos colocar acima de tudo e de todos, e eles acham que a igreja é um reduto de pessoas perfeitas. Não, a igreja é um lugar de pessoas pecadoras, de pessoas enfermas, de pessoas doentes, de pessoas que precisam de cuidado, precisam de remédio, pessoas que precisam de atenção, precisam de amor, precisam de carinho. A igreja não é um lugar repleto de pessoas perfeitas. A congregação é um lugar onde Deus está tratando com as nossas fraquezas, com as nossas restrições, né? E um juiz julga com base na justiça da lei, ao passo que um médico cura com base na misericórdia. E Jesus, como médico dos médicos, fazia o seu trabalho com base na graça compassiva e misericordiosa de Deus. Jesus conhecia e conhece todos os homens. Jesus sabia que Mateus era um homem pecador. Sabia que ele era um homem que não tinha boa reputação entre os judeus. Jesus conhecia a mulher adúltera. Jesus conhecia Zaqueu. Jesus conhece a mim e conhece a você. Ele conhece as nossas dores, Ele sabe dos nossos erros. E Ele não assenta numa cadeira de juiz, não veste uma toga e não pega um martelo senão Ele nos destruiria. Jesus vem com bondade, vem com ternura, vem com misericórdia, de encontro às nossas necessidades, para nos sarar por completo. E Ele quer que nós aprendamos essa lição. Ele fala aqui na sua palavra: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não um sacrifício, não um holocausto, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós muitas vezes somos intolerantes ao chamarmos as pessoas ao arrependimento. Nós muitas vezes, se Deus entregasse a cadeira de juiz na nossa mão e a toga, nós encerraríamos uma multidão de gente no lago de fogo. Porque nós muitas vezes não somos misericordiosos com as pessoas, nos seus delitos, nos seus pecados, nas suas fraquezas, nas suas transgressões. Então Jesus, Ele não estava apenas comportando como um médico compassivo e misericordioso, mas Ele estava também nos dando ensino de como nós devemos proceder com as pessoas que ainda não foram tocadas pelo Evangelho, as pessoas que não foram trabalhadas pelo dedo de Deus. Em seu primeiro advento ao mundo, Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele veio constituir a cidadania do reino celestial. Ele veio, então, construir um povo. Ele veio adquirir um povo para Deus. E esse povo estava enfermo. Esse povo não tinha condição de ir para o céu. Esse povo era composto de pessoas leprosas. A palavra de Deus fala aqui no livro de Mateus, no capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe Jesus então: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Veja bem que esse homem leproso aqui era uma pessoa completamente desprezada e perdida, e que Jesus Cristo veio ao seu encontro para constituí-lo um cidadão do reino celestial, do reino de Deus. Mas é que esse homem era leproso.
Esse homem, ele era um homem leproso. E Jesus veio para ele. Jesus veio também para os paralíticos. O versículo 5 diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então veja bem, Jesus não falou: mas o que ele fez? Ele pecou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele está assim porque o salário do pecado é a morte. Nós muitas vezes abrimos uma palavra e sacudimos: o salário do pecado é a morte. Você está assim porque você pecou, a sua vida não funciona porque você é desobediente, porque você não quer batizar, porque você não quer fazer parte da congregação. Nós vamos metendo cacete em todo mundo e vamos sentando o pau. E falta misericórdia na nossa vida. Porque ninguém fica. O paralítico não estava paralítico porque queria estar paralítico. O leproso não estava leproso porque ele fez a opção de estar leproso. E Jesus agora, nós sabemos que a lepra no Antigo Testamento é um tipo do pecado, um tipo de uma pessoa inimizade contra Deus. Mas Jesus não puxou a lei não puxou a espada da lei e colocou no pescoço da pessoa. Jesus falou: quero ser limpo. E o paralítico, porque Jesus então veio buscar pessoas, não tinha nenhum homem, nenhuma mulher, a palavra diz que não tinha nenhum justo, nenhum sequer, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tinha nenhuma pessoa que pudesse, juntamente com Jesus, constituir a cidadania do reino celestial. Jesus era o único cidadão do reino do céu. Ele era o rei e ele era o cidadão, não tinha ninguém mais. E agora os outros candidatos ao reino de Deus eram todos pecadores, eram todos doentes, eram todos enfermos. E as pessoas na religião, eles não entendiam e continuam não entendendo isso. Mateus, versículo 8, 14 e 15, fala também: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Veja bem, Jesus encontra no livro de Mateus uma quantidade imensa de pessoas doentes. E a pessoa não pode entrar enferma no reino de Deus. Quando Jesus tirou as suas hostes do Egito, a palavra diz que não tinha nenhum inválido dentre eles. E em nenhum deles havia das pestes, das pragas, das enfermidades que Deus houvera posto sobre os egípcios. Aquilo tudo era um tipo, era uma figura, porque lá no céu não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter lágrimas, não vai ter enfermidade. E nesse tempo, então, é que Jesus vem, então, separando os homens e as mulheres para constituírem a cidadania. Mas a religião, ela não entende isso. A religião, ela é agressiva, ela ataca as pessoas, ela fere as pessoas, ela fecha a porta do reino. Ela tem a chave, em vez de ela abrir o reino para as pessoas, ela fecha o reino de Deus para as pessoas, né? Então, os homens eram cometidos de várias moléstias, de várias doenças. Aqui no versículo 11, está escrito: ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os pecadores e publicanos? Porque todos pecaram. Jesus comia com os pecadores porque só tinha pecadores. Não tinha outro tipo de pessoa com quem ele pudesse assentar-se. Mas Jesus não veio condenar os pecadores. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós temos muita dificuldade no lidar com as pessoas hoje. Sobretudo se as pessoas nos machucam, se as pessoas nos maltratam, nos ofendem, nós logo arranjamos uma beiradinha para ir no lago de fogo, no inferno. Se o sujeito não é bom marido, se não é boa esposa, se não é bom filho, se não é bom patrão, é um desgraçado, é um maldito, é filho do diabo, o sujeito não presta, é cachaceiro, é viciado, é nisso, é naquilo. Isso é uma postura equivocada, isso é uma postura da religião. Porque Jesus veio buscar o pecador. Jesus não teria vergonha de assentar-se com nenhum homossexual, nenhuma prostituta, não teria vergonha de andar com nenhum político. Não é verdade? Não, Jesus não, ele era uma pessoa que ele conhece o homem. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos as pessoas que damos continuidade à obra que Jesus realizou na face da terra.
é de suma importância que nós possamos olhar para a pessoa de Jesus e sua obra, para que a gente possa olhar também com amor e com ternura, com compaixão para com as pessoas que ainda estão fora, ou que nós pensamos que elas estão fora. Tem pessoa até que está dentro e muitos que pensam que estão dentro estão fora. É um negócio muito interessante. Essa visão amorosa, cheia de ternuras, envolvente, ela então trará as pessoas a um relacionamento de amor com Jesus e que nós vamos ver à frente. Ora, se o Senhor Jesus Cristo tivesse visitado todas aquelas pessoas como juiz, todas elas teriam sido condenadas, rejeitadas, e ninguém teria sido qualificado, escolhido e chamado para ser membro do seu reino celestial. Todavia o Senhor Jesus Cristo veio ministrar como médico. Ele veio curar os doentes, sarar as feridas dos homens, libertá-los das suas angústias, restaurá-los, restabelecê-los, avivá-los, salvá-los para o seu reino, para o reino do seu Deus e do seu Pai, a fim de fazê-los novas criaturas e cidadãos do reino celestial, estabelecido desde as regiões terrenas. Nós somos cidadãos do céu. Jesus falou assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus veio trabalhar a realidade do reino do céu aqui na terra. E ele começou em nós, que somos pecadores. E nós também precisamos dar uma oportunidade a Deus, uma oportunidade ao Espírito Santo, para que a graça, para que o amor, para que a misericórdia de Deus seja trabalhado. Às vezes nós olhamos para a pessoa: aquilo ali, misericórdia, aquilo ali não tem jeito, já cansei, aquilo ali é caso perdido. Não é perdido. Deus ama as pessoas. Deus ama. Jesus. Então os religiosos não entendiam isso. Agora Jesus, assentado com Mateus, chamou Mateus. Mateus era um agiota, era um explorador do seu povo, da sua própria nação. Ele era judeu, explorava os judeus, cobrava além daquilo que César mandava cobrar, e um pouco ele punha no bolso, um pouco sei lá o que ele fazia. Zaqueu. E falou: Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje me convém pousar em sua casa. As pessoas ficavam furiosas. E quando Jesus assentou com seus discípulos, a casa encheu de pecadores. Como é que você sentiria se de repente os maconheiros viciados, os fumadores de maconha, os cheiradores de cocaína, a turma do crack, às vezes até desvia dessas pessoas, não é verdade? E de repente se essa multidão chegasse onde nós estamos e procurasse aproximar-se de nós e desenvolver um relacionamento conosco, amizade conosco, a maioria de nós temos fugido desse tipo de pessoa. Mas são essas pessoas que Deus regenera, que Deus salva, que Deus restaura, que Deus cura, que Deus liberta. E são essas pessoas como nós que vão constituir o reino de Deus, já a partir da terra. Então é isso que Jesus Cristo está ensinando. E a gente vai ver aqui que esses homens, apesar de religiosos, eles não tinham nenhuma misericórdia, não tinham nenhum componente de Deus na sua veia, no seu coração. Os religiosos são cegos. Os fariseus, em seu fanatismo religioso, em sua cegueira espiritual, eles não percebiam que eles também precisavam do Senhor Jesus Cristo como médico para curá-los. O fanático, ele só vê o defeito do outro, a fraqueza do outro, ele perde a evidência da sua própria necessidade, da sua própria fraqueza, da sua própria dor, da sua própria enfermidade. Nós achamos que só o outro que tem problema. Não, nós também temos as mesmas necessidades, passamos pelas mesmas lutas, temos as mesmas fraquezas, cometemos os mesmos pecados, né? E os fariseus consideravam-se justos aos seus próprios olhos, julgavam-se fortes, mas seu senso equivocado de justiça própria os cegava, e eles não percebiam que estavam doentes. Então, às vezes a gente vê tantas pessoas tratam mal as pessoas, resistem às pessoas, ao invés de pregar o Evangelho. O Evangelho é amor. Deus é amor. Deus é amor. Então, em vez de nós ministrarmos a graça de Deus, a bondade de Deus, uma palavra que possa acolher as pessoas, que possa libertar as pessoas, às vezes nós damos com força contra as pessoas, contra os seus costumes, contra os seus atos. Nós focamos os vícios das pessoas. As pessoas têm até medo, têm até preocupação de estar junto conosco. Não é verdade? Porque às vezes, um dia tinha um rapaz, eu estava ali na rua Alfred,
e um sujeito, um parente meu bem distante, mas um sujeito delegado, sabe? Um camarada, um advogado, ele um homem ilustre. E ele está sentado na galeria assim, lendo o jornal e tomando uma cerveja. Aí eu passei, cumprimentei ele, e ele pegou o jornal, botou em cima da cerveja, quase igual a garrafa de cerveja fora. E eu falei, não precisa disso não. Fica à vontade, pode tomar sua cerveja, eu vou sentar com você. Nossa humanidade, nossa relação está acima da garrafa de cerveja. Por quê? Porque também os crentes já rotulam o camarada como se o cara bebe uma cerveja, se o sujeito fuma um cigarro, já arranja um lugar para ir lá nas quintas dos infernos. Então as pessoas têm medo de relacionar conosco, de ser julgado por nós, como se fosse uma garrafa de bebida, uma mulher que botasse um homem lá. Aí Jesus agora, o mestre, ele come ele chamava de beberrão, de comilão. Jesus não era beberrão, não era comilão. Jesus era Deus, cheio de amor, cheio de ternura. E ele precisava tocar aquelas pessoas, precisava sarar aquelas pessoas, libertar aquelas pessoas. E as pessoas estão lá fora precisando de nós. Eles precisam de nós. Então é mais fácil eles terem amizade com o Ronaldinho, uma amizade virtual, do que desenvolver um relacionamento conosco. Que toda vez que eles chegam a nós, nós os atacamos, nós os censuramos, nós os criticamos, nós abrimos a porta da geena para eles e eles não querem. Eles têm medo disso. Então Jesus estava ensinando aqueles fariseus, aqueles saduceus, ensinando a mim e a você como relacionar com as pessoas. Os fariseus e a maioria dos religiosos contemporâneos do Senhor Jesus Cristo, que julgavam-se justos aos seus próprios olhos, tinham a presunção de que conheciam o Senhor Deus e, por conseguinte, tinham convicção de que sabiam todas as coisas relativas ao reino de Deus e os propósitos de Deus. Mas, para confrontá-los, o Senhor Jesus Cristo lhes exortou, dizendo que eles precisavam aprender acerca da misericórdia. Eles conheciam algumas coisas da lei, da letra fria que mata, mas eles não tinham misericórdia. E nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Nós não somos salvos pelos nossos atos de justiça, pela nossa retidão, pela nossa integridade. Nenhum homem é salvo por isso, todo homem é salvo porque Deus veio a nós. A graça de Deus é Deus vindo a nós, perdoando todos os nossos pecados, através da pessoa e da obra do seu Filho Jesus Cristo. E nenhum homem escapa disso, porque todo homem é pecador. Todo homem é pecador. E Jesus Cristo diz, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, como Jesus ia chamar os pecadores ao arrependimento, se ele não viesse para o meio dos pecadores, se ele não se envolvesse com os pecadores? Como nós vamos conseguir alcançar as pessoas, tocar as pessoas, beneficiar as pessoas com a palavra de Deus, se nós não nos envolvemos com as pessoas? Então os crentes têm vivido numa ilha, nós vamos nos separando das pessoas, nossos filhos separam dos colegas na escola, separam do clube, não vai no clube, porque a mulher de biquíni é pecado, porque o sujeito... E nós somos cheios de manias que não cooperam para o crescimento do Evangelho, para a glória de Deus e para que as pessoas sejam tocadas, né, pelo Espírito Santo através do nosso testemunho. Misericórdia é a parte da graça do Senhor Deus, que o homem recebe sem mérito algum. Não obstante, os religiosos, em sua cegueira, não aceitam que o Senhor cure os doentes em suas doenças. O religioso está sempre julgando, ele sempre tem um motivo para dizer não. Ele sempre tem uma justificativa para tentar condenar os atos de Deus, né? Você vê os próprios discípulos de João. A essa altura, João não era para ter mais nenhum discípulo. João tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu o Espírito descer sobre ele e ele disse, importa que ele cresça, que eu diminua. João ia falar, vocês é agora para tudo seguir ele. O meu tempo já acabou, mas João ainda alimentava uma religião. João alimentava um discipulado. É muito estranho, às vezes a gente vê um homem da envergadura de João, cheio do Espírito Santo e tudo, ainda como que ainda tinha coisas equivocadas na vida de João. Tanto é que João, na prisão, mandou perguntar se Jesus ele era ele mesmo ou se eles deviam aguardar por outro. Aí os discípulos de João foram perguntar. Quando eles voltaram,
Jesus falou assim, vai, diga para João que os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam, os paralíticos saltam, e aos pobres se lhes é anunciado o Evangelho. Então Jesus, ele sabia também que João estava tentando construir alguma outra coisa. Tinha escapado da dureza do judaísmo, mas ainda herdou muita coisa da religião e tentou formar uma nova religião. Nós não somos chamados para o exercício da religião, nós somos chamados para o exercício da vida, para um relacionamento com o Espírito Santo, que é o próprio Cristo ressuscitado. Não existe nenhum justo, nenhum sequer, mas todos somos carentes da graça de Deus. Portanto, a cegueira dos religiosos intolerantes os conduzirá à destruição. A gente vai ver também, Jesus chama os fariseus de hipócritas. E como escaparei da condenação? Por causa da dureza do coração deles. Louvado seja Deus. A cegueira dos religiosos consiste no fato deles tentarem fazer algo para Deus sem o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. A religião é obra sem Cristo. Obra sem Cristo. Hoje de manhã nós estávamos considerando, a irmã Bárbara trouxe uma reflexão aí, um pensamento lá da igreja carismática, como que as pessoas tentam imitar os crentes, imitar as coisas que Jesus Cristo fez, mas é pura fraude, porque a vida está no Espírito. A palavra diz que o último Adão tornou-se Espírito que dá vida, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a verdadeira vida, o verdadeiro dispensar de Deus acontece no nosso Espírito, não acontece nada fora de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Tudo é uma ocorrência espiritual. Louvado seja Deus. Qualquer coisa fora de Cristo, mesmo que seja bíblica e doutrinariamente correta, é religião. É obra feita na escuridão. É andar nas trevas. É confusão. Você veja bem que eles falaram assim, os discípulos de João, olha o que eles disseram aqui. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Eles faziam tudo fora de Cristo. Que a orientação não é jejuar muitas vezes, não é esfolar a alma, não é fazer sacrifício, não. A orientação de Deus é crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus jejuando. Você não agrada a Deus fazendo obra, dando dízimo, dando oferta, subindo o morro, evangelizando. Não, Você agrada a Deus crendo em Deus e andando segundo Deus. Andando segundo os propósitos que Deus estabeleceu. Esse homem não tinha nenhuma misericórdia. Ele julgava os discípulos de Jesus. E Jesus falou: uma coisa eu quero que vocês aprendam. Misericórdia, não sacrifício. Né? A maneira do Senhor Jesus Cristo tratar com a religião. Os religiosos fariseus ficaram furiosos, incomodados, quando o Senhor Jesus Cristo tornou-se amigo dos cobradores de impostos, a quem eles condenavam. As pessoas, às vezes, quando uma pessoa é salva, é transformada pelo poder de Deus, sempre aparecem os inimigos de Deus, inimigos das pessoas. Mas fulano, não é assim que eles falam? Que censura as pessoas. Mas que Deus é esse aí que perdoa, que faz? E quando Jesus também trabalhava na vida das pessoas, os fariseus ficavam aborrecidos com Jesus, de ver Jesus chamar Mateus para segui-lo, para tornar-se um discípulo, e sentar-se com Mateus, comer com Mateus, comer com aqueles publicanos. Quando o homem tem um encontro de Jesus, ele entra num novo relacionamento com Deus. As coisas velhas ficam todas para trás, tudo se faz novo, né? E Deus não tem que dar satisfação dos seus atos para nenhuma pessoa. Nós é que temos que procurar entender e aceitar o pensamento de Deus. Os próprios discípulos de João ficaram perturbados, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Aqueles homens abandonaram a antiga religião, o judaísmo tradicional, e caíram numa nova arapuca, criando uma nova religião com o ranço da antiga. Muitas pessoas, às vezes, eles saem de determinados tipos de religiões e eles vêm à congregação cristã. E chega na congregação, eles trazem um monte de coisa da antiguidade aqui para dentro da congregação. O pastor passa um sufoco danado para quebrar tudo isso, sem machucar a pessoa. Nossa, pai, eu tinha luta aqui, né, tinha irmãos aqui que traziam as coisas do catolicismo, do espiritismo, não, que isso que tem, as obras que Madre Teresa do Calcutá e que Chico Xavier.
Não, irmão, isso não funciona assim aqui. Você tem que ter muita paciência para você. Porque, e todos nós temos tendências. Uma vez Deus me deu uma palavra sobre a cultura religiosa. A cultura religiosa é um espanto, porque ela entra, se ela tivesse pegado nas células, mas ela fica entre as células ali, entre as junções. E não é fácil aquilo ser expurgado só pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo lhes mostrou que era chegado um novo tempo, onde os discípulos eram amigos do noivo. Não eram meros serviçais, mas amigos. Jesus, ele fala aqui na palavra, respondendo Jesus, porém, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Veja bem como que Jesus ele muda o pensamento daquelas pessoas. Aquelas pessoas vêm com a lei, vêm com rigor, vêm com jejum. Por que não jejua? E Jesus agora falou, olha, eu chamei essas pessoas para um relacionamento íntimo comigo. Um relacionamento é como um relacionamento de um homem com a mulher. Eles são meus amigos, eles são meus íntimos. Eles fazem parte, eu estou lendo o 15, Mateus 9,15. Respondeu Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com Jesus? Agora, ele está dizendo que os discípulos eram sua noiva. Eram os seus amados. Então Jesus chama os homens, preste bem atenção, Jesus chama os homens para ser os seus queridos, seus amados, os seus benditos, as pessoas da sua afeição. Jesus não chama os homens para meter o dedo na mulher deles, para você é isso, você é aquilo outro, e como nós muitas vezes fazemos, às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família. Por que dentro da nossa família os inimigos estão dentro de casa? Porque é o lugar que nós temos mais liberdade para falar de tudo com todos é dentro de casa. Dentro de casa nós não temos mais papo, a gente não tem papo na língua. Era para ter, né? Mas a gente fala aquilo que quer e que não quer. E como nós machucamos os nossos entes queridos? Com o Evangelho. Com o Evangelho. Eu, no meu primeiro casamento, a minha esposa demorou 16 anos a responder o Evangelho. Porque eu era um homem extremamente agressivo na minha forma de pregar, intolerante, intransigente. Até teve um dia, deitado na nossa cama, eu falei umas palavras com ela, ela levantou, começou a chorar, falou, olha, se Deus foi isso aí que você fala, eu prefiro ir para o inferno do que ter qualquer tipo de relação com ele. Aquele dia a ficha caiu. Porque eu queria, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Diz o Senhor, assim, nós não podemos botar ninguém dentro do reino de Deus. Nem o pai, nem a mãe, nem o marido. Isso é obra do Espírito Santo. O que nós podemos fazer é amar as pessoas e apresentar o Deus que ama. Veja bem, olha como que os homens falam aqui. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus falou com eles assim, porque eu os amo. Porque eles são a minha mulher, porque eles são a minha noiva. Jesus não falou nada doutrinário. Jesus não falou, não abriu a lei. Jesus falou, vocês são meus queridos. Porque eu estou com eles estão comigo. Eu não chamei eles para jejuar, não chamei eles para subir morro, não chamei eles para evangelizar, para pegar o touro à unha. Eu os chamei para perdoar os seus pecados, para sarar as suas feridas, para libertá-lo das suas angústias, para livrar da idolatria, livrá-lo de todo o equívoco. Eu sou o seu noivo. Aqueles homens devem ter levado um choque. Nós muitas vezes chamamos as pessoas para tantas coisas, menos para ter uma relação com o noivo. Ó, tem um sujeito aí que quer amar você com o amor de um homem apaixonado por uma mulher. Esse é o amor que Jesus pôde então falar com aquelas pessoas. E eles não entenderam bem. E muitas pessoas hoje não entendem bem. Por isso nós temos fracassado na nossa maneira de evangelizar, na maneira de construir também a relação das pessoas na nossa família com Deus. As pessoas têm mais raiva do nosso Deus do que tudo. Ah, fulano, já estou cansado, já falei com ele e tal, só quer isso, não quer nada com Deus. Não quer assim, ué. Ele não quer da sua forma, não quer um Deus da sua maneira. Mas se você mostrar para ele que Jesus o ama, que Jesus veio para curar as suas feridas. O leproso encontrou com Jesus. E Jesus
Perguntou: o que você quer que eu te faça? Que pergunta? Senhor, eu bem sei que tu tudo podes. E se tu quiseres, tu pode me limpar. Eu falei: eu quero ser limpo. Aí o camarada nasceu cego de nascença. E Jesus perguntou: quem pecou, ele ou seus pais? Se alguém de nós tivesse lá e conhecesse o pai daquele caboclo, eu falei: conheço o pai daquele caboclo. A mulher daquele sujeito ali é uma idólatra, é uma macumbeira. E acho que o pai dele e a mãe pecou. Eu acho que ele pecou também. Então joga esse cara fora. Não. Deus falou assim: nem ele pecou, nem seus pais. E tudo isso foi para que seja manifesto a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E então, aquelas pessoas, ele pôde entrar, o pai pôde entrar, a mãe pôde entrar, e muitas pessoas puderam entrar, e muitas pessoas vão poder entrar, quando as pessoas descobrirem que Jesus veio, pode falar, eu aceito um pouco de água assim, que Jesus veio para curar o homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mostra aos religiosos que os seus discípulos constituem a noiva, isto é, ele estava falando de um relacionamento extremamente íntimo. Sabe, quem tem a noiva é o noivo. Então a Bíblia diz em João 3:29, quem tem a noiva é o noivo. Jesus não te tem como escravo, como servo, como trabalhador, como dizimista, como ofertante, como aquele que jejua, como aquele que sacrifica. Não. Ele diz: quem tem a noiva é o noivo. Ninguém fica noivo com ódio no coração, fica. Todo mundo casa por amor. Todo mundo casa por uma grande afeição, por uma grande ternura. Não é assim que nossos relacionamentos conjugais e de namoro, enfim. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 9 que a sua noiva já se aprontou. Jesus veio também para aprontar o homem. Nós estávamos cheios de problemas, mas já sua noiva se aprontou. Nós estamos vestidos, ele nos vestiu de veste de santidade, de veste de livramento, de veste de salvação. O Senhor Jesus Cristo confronta a religião, mostrando que a relação entre o noivo e seus companheiros é em amor. Obrigado. E que ele veio para curar os enfermos, restaurar os relacionamentos entre o Senhor Deus e os homens. Nós não estamos dentro de uma comunidade judaica, embora nós já aprendemos bastante das coisas judaicas por causa da nossa relação com a palavra de Deus. Mas um leproso não podia cultuar, não podia ir no templo, não podia nada. Não podia nada, não podia nem levantar a cabeça. Agora Jesus, que é o próprio Deus, limpa aquele leproso. Aquele homem entrou instantaneamente numa relação pessoal com Deus. Pôde apertar a mão de Jesus, pôde abraçar, beijar, pôde também entrar na comunidade dos santos, pôde ser um seguidor de Jesus. Então nós estamos falando assim. Então quando Jesus veio a nós, perdoando os nossos pecados, ele também abre um caminho de relacionamento entre nós e o nosso Deus. Um caminho que estava interrompido por causa do pecado, por causa das nossas transgressões. E somente através da sua obra, do seu sangue, é que o homem pode ter restaurado esse relacionamento. E nós não podemos... Jesus disse que nós somos seus cooperadores. Então nós não podemos trabalhar contra, né, a obra que Jesus veio fazer para resgatar e restaurar o homem. O Senhor Jesus Cristo é o Rei do Reino Celestial. Veio buscar o que estava perdido. E como médico, ele precisava curar os seus companheiros, restaurá-los à condição de noiva. Fatos que a religião não entende. Os religiosos não entendiam. Por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes. E teus discípulos não jejuam. Mas quantas pessoas jejuam aí no mundo? Toda religião tem jejum. Eu estava nessa semana estudando sobre o Ramadã. São 40 dias de jejum que os muçulmanos praticam. Eles chegam a andar escarrando na rua para não engolir saliva. Do amanhecer ao pôr do sol, eles não colocam nada na boca, não fala palavrão, não tem nada. É 1 bilhão e 500 milhões de pessoas praticando um jejum durante 40 dias. Mas isso não se torna filho de Deus. Isso não se faz noivo de Cristo. Quantas vezes eu também, antes de eu me tornar evangélico, já fiz jejum. E quantos crentes também fazem jejum e não tem valor nenhum o jejum que eles fazem? Porque tu faz jejum, mas o coração é dobre, os pensamentos são impuros. Então Jesus estava mostrando para as pessoas que é nele, através dele, que está a realização do plano de amor de Deus. Então nós jejuamos, e daí?
Ah, os fariseus também jejuam. Mas Jesus falou assim, mas eles são a minha noiva. Eles são os meus amados, eles são os meus queridos, eles são os meus eleitos, eles são os meus queridos. Então nós não devemos, nós fazemos muita exigência para as pessoas, né? As pessoas nem alcançaram a fé ainda no Senhor Jesus, na palavra de Deus, e nós já enchemos de doutrinas, cheio de coisas, e não funcionam. O Senhor Jesus Cristo não respondeu a resposta dos religiosos de uma maneira doutrinária, mas como uma pessoa que ama os seus discípulos. Agora o Senhor Jesus Cristo diz que não se deve colocar remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira a parte velha e a ruptura, o buraco, fica ainda maior. Veja bem que eles fizeram uma pergunta a Jesus deu uma resposta, e Jesus agora entrou com outro ensinamento para eles, para tirar aqueles homens também da religião. Jesus é veste nova. A palavra diz que se todos aqueles que são batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Jesus, quando ele estava para ser morto, ele tirou a sua túnica, e ele cingiu a sua túnica, né, ficou nu da cintura para baixo, ao lavar os pés dos apóstolos, e depois ele estava dizendo que ele haveria de despir-se do Espírito Santo, para que nós fôssemos revestidos com o Espírito Santo. Tanto é que no dia da sua morte, na cruz, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele estava liberando o Espírito. No dia de Pentecoste, os quase 120 foram revestidos do Espírito Santo. Não é assim? Então, a capa, a roupa nova, é o Cristo em ressurreição. É o Espírito que vem sobre nós. E a pessoa na religião, a velha criatura, não suporta esse vestimento. Não suporta, porque isso não é para... A pessoa precisa ter uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura. É só essa nova criatura pode vestir-se dessa roupa. São os filhos da ressurreição. Louvado seja Deus. Por remendo de pano novo em roupa velha, é tentar fazer na terra aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em sua humanidade. Esse tem sido o engano da religião. Isto é, tentar imitar os feitos de Cristo, ao invés de crer na sua pessoa e na sua obra redentora, crer na sua encarnação, seu julgamento, sua crucificação, morte, ressurreição, ascensão e infiltração. A gente vê, por exemplo, nós estamos vivendo dias que é uma verdadeira Babilônia espiritual. Você abre a televisão, os católicos, espíritas, a religião da boa vontade, é uma confusão. Todo mundo fala em Jesus, todo mundo usando a Bíblia, e é uma Babel. Você tem que estar muito ligado no Espírito Santo. Diz que Satanás vai fazendo de tudo nos últimos dias, para que, se possível for, enganar até os escolhidos de Deus. Então há uma grande balbúrdia. Então nós precisamos da guia do Espírito Santo nesse presente tempo, para nós não sermos enredados, não sermos levados pelos ventos de doutrina, porque todo mundo quer fazer aquilo que Jesus Cristo fez, mas não é pelo que nós fazemos, é pela fé. Pela fé. E a fé, ninguém pode dotar você de fé. Você não pode crer para ninguém, nem dar fé para ninguém. A fé é um dom de Deus. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Então nós precisamos também ser delicados. É uma questão até de amor. Em lidar em amor com as pessoas, em falar a verdade com as pessoas, né? E deixar que no tempo de Deus as coisas venham a acontecer. Os verdadeiros filhos do reino celestial não tentam imitar as obras do Cristo humanizado. Antes, nós cremos na sua obra redentora consumada na cruz do Gólgota. E, portanto, tomamos pela fé o Cristo crucificado e ressuscitado como nossa veste nova de justiça. As vestes velhas são os bons atos, as boas obras, a boa conduta dos religiosos, produzidas pela velha criatura caída e morta em delitos e pecado. Você já ouve que as pessoas apresentam aí, faz tantas coisas, não é verdade? De cura divina, e dá roupa, e dá sapato, e até as obras no próprio corpo físico das pessoas. Mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. As obras, a gente pensa que a obra apenas não... Às vezes é a obra de uma cura divina, a obra, às vezes é essas obras que estão fazendo aí, ó, esses milagres, essas coisas aí, porque essas obras apartam muitas vezes a pessoa do Cristo de Deus.
Não estou dizendo que é tudo que aparta, que Deus continua fazendo sinais, e tem muita coisa legítima aí, mas tem muito engano, tem muita trapaça por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo como vinho novo representa a nova vida que encontramos e recebemos do Senhor Deus e o seu desfrute. Hoje nós temos aqui de manhã. Uma coisa que o crente tem, que ninguém pode tirar dele, é a alegria da salvação. É a paz que está no nosso coração. E não tem jeito de você simular isso. Que você tem paz. Quem tem paz, quem tem certeza, convicção da salvação, ele tem mesmo, ele anda tranquilo, ele anda sossegado. Apesar da turbulência da vida, das tribulações, das aflições, de tantas dificuldades. Mas ele guarda a paz no seu coração, porque o próprio Deus é responsável por isso. Não tem jeito de você... E nós temos dentro do nosso espírito a testificação do Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Ninguém fala você é filho de Deus, você é fulano, não. O próprio Espírito Santo argumenta com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Os odres velhos, como as roupas velhas da religião, ela significa a vida humana caída em delitos e pecado, tentando tampar o sol com a peneira. Vinho novo em odres velhos é tentar colocar Cristo dentro da religião, isto é, dentro de pessoas irregeneradas, é tentar encaixar Cristo, a força e de qualquer forma na religião, nos ritos, né? A pessoa vem, você vê, a pessoa está falando em línguas. Hoje a irmã Bárbara deu um testemunho, falando em língua e tal, mandando o outro botar a mão no outro, eu te abençoo em nome de Jesus e tal, fala em língua, grita, tudo isso daí é tentar colocar vinho novo em odre velho. A Bíblia diz que se rompe. Nenhuma pessoa que não é nascida de novo suporta o Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Entendeu? Como você vai colocar o fogo na estopa? Então nós também precisamos tentar muito. Mas a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Lá pelas tantas, nós vamos perceber também o equívoco das pessoas. Mas em vez de nós batermos nas pessoas também, nós devemos envolver aquelas pessoas e apresentar para elas também o genuíno evangelho. Mostrar que aqui não há fraude, que aqui não há erro, mas que ainda há lugar em Cristo para as pessoas que são sinceras e íntegras na sua maneira de buscar o Senhor. Nada suporta Cristo, senão os regenerados pelo poder da sua ressurreição. Os odres novos representam a vida da igreja. Só a igreja, Jesus, ele disse assim, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele pegou o cálice de vinho e disse, esse é o cálice do meu sangue. E disse assim, bebei dele todos. Somente uma pessoa nascida pode ter dentro do seu coração o vinho de Deus. É o cálice da salvação, da alegria. Amém? E que o Espírito Santo possa nos abençoar. Né? Porque a vida da igreja não é uma questão de jejum, nem de nenhuma prática religiosa. Embora Deus recomenda o jejum, Deus recomenda as boas obras, mas nós não podemos vindicar nenhum direito sobre isso. Porque o noivo nos ama. Jesus nos chamou, ele diz, quem tem a noiva é o noivo. Né? Os discípulos devem ter ficado muito confundidos. E Jesus, com essa palavra final, ele também ajuda as pessoas a sair da religião. Como? Ele não critica as pessoas lá na religião. Ele fala, não adianta tentar botar remendo, porque as pessoas sabem. Qualquer uma pessoa ignorante sabe, se você pegar uma roupa velha e comprar um jeans aí, fizer botar um remendo de jeans aí num linho, o linho arrebenta. Se o camarada pegar um vinho mesmo e botar dentro de uma lona, saco de lona, velho, o odre vai arrebentar, vai perder tanto o odre quanto o vinho. Então eram coisas da experiência dos judeus. Então Jesus não está falando para pessoas ignorantes e nós também não somos ignorantes. Então Jesus está dizendo que nós não devemos nos iludir com a religião, nem com a comunidade missionária mundial, nem com coisa nenhuma. Nós devemos voltar a nossa vida inteiramente para Cristo, para sermos curados por inteiro. Amém? Quero deixar essa palavra para os irmãos. Amém? E que isso também possa nos ajudar na nossa avaliação da nossa experiência e também nos ajudar como testemunho de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho bendito, Verbo que se fez carne, nós queremos Te exaltar e Te glorificar,
porque todos nós devemos avançar no crescimento da vida interior. Esse vinho novo que foi dispensado para dentro de odres novos. Nós somos os odres novos e Jesus Cristo é o vinho novo. A igreja, meu Pai, é o tabernáculo que está revestido de Cristo. Vestes novas. E a tua palavra diz que em todo tempo sejam alvos as vossas vestimentas. E nunca falte azeite sobre a sua cabeça. Que o Senhor possa nos brindar, nos abençoar, nos guardar por meio da tua palavra, que é espírito e vida. No nome de Jesus Cristo, e nos usar para que as pessoas venham ao conhecimento do verdadeiro e genuíno Evangelho. E sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas pelo poder do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido. E graças a Deus. Amém? Deus nos abençoe e nos guarde. Com o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, seja com aqueles primogênitos que se reúnem neste lugar, se reúnem nesta cidade, em Minas Gerais, no Brasil e na face de toda a terra. Nós abençoamos a descendência de Abraão. Rogamos a Deus que peleje por Israel. Nós abençoamos e ministramos paz sobre a cidade de Jerusalém, no nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, e graças a Deus, as palmas louvam o Senhor.